Quem habita meu corpo? Perguntava para ninguém, senão para mim mesma, já que não havia pessoa que me escutasse. No meu descarnamento, precisava esconder a desordem mais do que aparente, mas vergonhosa. As pessoas que passavam por mim na rua me evitavam o olhar, um olhar muitas vezes suplicante por qualquer gesto, um cigarro, uma palavra, tudo menos a indiferença ou o nojo mal disfarçado. Eu não sei nem de onde eu sou. Eu sou internacional, brasileiro, internacional, global, o mundo inteiro. Às vezes eu cheguei a passar meses, e a minha família sem saber onde eu estava, e nem eu também sabia onde é que eu estava, sabe? E o mais maravilhoso, eu acho que de todos, eu falar do todo, mas o mais maravilhoso não é a voz de mulher, mas a mulher que já não é uma voz pedindo socorro, que já não é uma mulher desaparecendo em mim, mas é uma mulher que existe em mim. E eu vou ler aqui o que eu escrevi e mandei para a máquina, tá? Aí depois, se vocês desejarem alguma entrevista aí, alguma coisa, eu posso responder. As internações eram quase do tempo de uma gestação, 6 meses e meio, 7 meses. Depois me via abortada nas ruas. Essa porta que dá voltas, ida e volta para os hospícios. E o que eu mais queria na minha vida era fazer teatro e ser bailarina. Eu tenho 12 anos ou mais em Jurujuba. Eu tive 25 internações. Então, eu era uma pessoa muito prioritária. Problema da saúde mental, esse problema eu trago de infância. Agora, só que ele ficou mais pior, ficou prioritário, porque naquela época não existia essa coisa de médico para pobre. Pobre só tinha direito de trabalhar e passar fome. Isso era o lugar onde eu morava. A minha infância foi triste, porque com o problema de saúde, sem tratamento, começar a trabalhar na roça com 8 anos de idade. Para mim aprender a assinar o nome, eu tinha que me levantar às 5 horas da manhã para tomar um cafezinho com farinha. Essa é a verdade. E ir trabalhar até meio-dia para chegar em casa, tomar banho e descalço para a escola para aprender a assinar o nome. 8 anos de idade quando eu comecei. Aos meus 15 anos, eu fui expulsa do colégio. Pela própria doença minha, houve uma discriminação, naquela época era... quem me expulsou foi o colégio mesmo. Eu vim para aqui sem conhecer. Eu não sabia o que era o Rio, eu não sabia o que era... Para mim, eu só sabia que Rio era uma cidade. Mas eu vim, só pensei em uma coisa. Bom, já que eu estou dentro do mato, que eu estava nos matos, não tinha moradia mais. Eu estou no mato, deitada com um cachorro do meu lado, com um simples lençolzinho. Ninguém me aceita mais. Eu morrendo de fome, sem ter o que eu fazer, então vou conhecer esse tal de Rio. Eu quero saber o que é esse Rio de Janeiro. Quando eu cheguei aqui, comecei a luta, enganar a empresa. Enganando como? Com a minha doença, para ver se as pessoas aceitavam. Porque eu não tinha para onde ir, eu não tinha casa para ir, eu não tinha alimentação. Eu arrumei um serviço na Prastigel. Aí comecei a trabalhar, só que era máquina, né?
aquelas máquinas grandes, né, de operar. Eu era operadora de máquina. Eu comecei trabalhando como auxiliar de produção. Aí passei auxiliar de produção e operadora de máquina. Fiquei naquela ali. Só que para as máquinas você tinha 5 segundos para tirar a peça. Você tinha que tirar a peça em 5 segundos. Porque senão a mão fica lá dentro, que é automática. É o encarregado. Ele queria o quê nesse intervalo? Que eu fizesse os 5 serviços. Tirasse, operasse, entendeu? Tirasse, limpasse e fizesse o serviço onde as outras pessoas estavam fazendo. Cada uma pessoa fazendo um serviço. E ele fazia aquilo. Tinha dia que ele me deixava sem eu ir almoçar, a propósito. Ainda foi agitando mais o meu problema de saúde. Eu fui ficando mais horrorizada, ficando mais decepcionada, injuriada. E aquilo, um dia eu desculhambei ele dentro da empresa, eu fiz isso. Cheguei a um ponto que eu fiquei tão nervosa que xinguei ele até cansar. Quando um certo dia eu entrei numa crise, aí foi brabo. Foi aonde que me mandaram embora. Mas eu saí muito humilhada. Muito mesmo. Não pelo que ele me fez, ter me mandado embora, porque eu ia matar ele, pelas humilhações que ele me fazia, mas pela minha própria saúde. É onde que eu lhe digo, eu busquei, e estou buscando, e estou lutando muito. Eu não tenho hora de dormir, eu só tenho hora de me levantar. Só tenho hora para tomar banho, procurar uma roupa, vestir e me levantar. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que se eu ficar dentro de casa presa, eu vou parar. Diga se valeu a pena passar tanto tempo no escuro, sozinho entre tantas pessoas, vivendo entre 4 paredes, seguindo caminhos traçados por gente que não sabe amar, seguindo caminhos traçados por gente que não sabe amar. Com tantas florestas e serras, jamais pôs os pés na estrada, sempre de terno e gravata, nunca abandonou este caos, nem mesmo provou do sabor e da paz de uma mata do interior. Nem mesmo provou do sabor e da paz de uma mata do interior. Na, 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 na. Foi o seguinte, eu me lembro que eu estava, para variar, eu estava saindo de um emprego. Tinha recebido uma indenização por 2 anos de trabalho. E eu peguei esse dinheiro, não fui nem em casa. Eu gastei tudo pela rua mesmo. E daí, depois é que eu vim saber disso, eu caí na rua, né, completamente alcoolizado, drogado, aí me pegaram. Eu não me lembro se eu devo ter passado por aqui pelo pneu, alguma emergência. Mas eu acordei mesmo, recuperei minha consciência, foi dentro da instituição psiquiátrica. Eu não sabia onde estava. E aí um enfermeiro, eu estava numa cama, o enfermeiro falou comigo que eu estava em tal clínica, que eu tinha sido internado
Mas aí depois, aí eu fui medicado e tal, e me levaram para o pátio, né? Foi um negócio assim meio chocante. Eu pensei que eu tivesse preso uma cadeia qualquer, né? Depois vocês tiveram que me explicar que eu estava numa instituição psiquiátrica. E eu não via médico, era pátio, comer, quarto, dormir, remédio. Depois, de novo, de manhã, café da manhã, pátio. Quer dizer, era pátio e cama. Depois começaram a me encaminhar assim para a terapia ocupacional, que era um negócio muito, muito de araque. Era de araque porque era uma coisa assim que parecia que era assim mais para me enganar, sabe? Para dizer assim que de repente eu estaria fazendo alguma coisa além de dormir, comer e ir pro pátio e tomar remédio. Eu me senti enganado. Porque as coisas, por exemplo, que eu gostava de fazer, eu não conseguia fazer, porque eu não sabia desenhar. Me dava um papel e lápis para mim desenhar. Aí eu escrevia as coisas, pegavam, guardavam e não sei para que ficavam lá as coisas escritas, né? Jogava um ping-pong, mas é tal coisa, eu estava afim de sair dali, né? Estava afim de sair dali para me drogar de novo. E foi o que começou a acontecer. Eu tive um ciclo de internações assim. Eu já saía da clínica recaído. Teve até internações que eu fiz grupo de dependência química lá dentro. Quando saía do grupo, já saía emburacando. E eu soube até de casos que eu saía e meu prontuário não era fechado. Porque os médicos já sabiam que eu ia voltar. Entendeu? Quer dizer, era aquele negócio, inclusive, lesando o INSS, né? Roubando o INSS. Porque eu não estava internado e estava recebendo lá. Aí começaram a me alertar, Miguel, estou querendo só saber do teu dinheiro, isso aí não é tratamento e tal. A minha primeira internação aconteceu depois que eu saí do quartel, quando eu alistrei para Forças Armadas. Antes eu já pintava antes, né? Mas eu me alistrei para Forças Armadas e tinha maior loucura para servir o Exército. Mas ao mesmo tempo veio um negócio na minha cabeça que falou, não, Gilma, você não pode servir porque você trabalha desde cedo para ajudar tua mãe e teu pai. Eu acompanho meu pai na oficina de automóveis já há muito tempo, né? Ajudando ele a fazer pintura de carro, ajudando ele na oficina polindo os carros, tudo isso. Então eu achei esse serviço quartel, eu ia deixar meu pai muito cedo e ele não ia dar conta de sustento da família, né? Aí eu peguei e falei na entrevista no quartel, eu falei que não ia servir mais. Mas aí me deu aquela forte emoção que eu queria que servir, que queria. Aí não consegui servir. Aí fiquei muito apaixonado pela vida militar, onde eu fiquei internado na colônia Juliano Moreira. Eu tinha 15 para 16 anos. Né? Tipo, essa primeira internação, eu me lembro assim, me deu uma tristeza que não acabava mais. E uma dor de cabeça também enorme, eu não aguentava mais de tanta tristeza, de dor de cabeça, então eu chorava muito. Quer dizer, é difícil de explicar, né? Porque a minha mãe, quando morreu, quando eu nasci, uns 5 meses depois do meu nascimento. E ela morreu assim, chamo de psicose puerperal, né? Ela não suportou, ela não teve mais forças. Eu senti tudo que ela sentiu. Eu vim passar a sentir tudo que ela sentiu com 15 para 16 anos de idade. Naturalmente, dentro de uma situação, dentro de uma conjuntura, de uma série de fatores, né? Fui para o Sanatório Imaculada, eu fiquei lá quase um ano. Lá era um tratamento tradicional, é que nem prisão. Tem um Maracanã, que as pessoas ficavam os mais crônicos, né? Ficavam naquele pátio, rodando em torno de si mesmo, porque também não tinha ouro. E tinha os jardins, todo sanatório, todo manicômio tem um jardim, né? Tem essa fachada do jardim, né? Mas eu sei que eu me aborreci com o médico, porque eu falava com o médico sempre dizia, toma essa revistinha. Aí eu não, quer dizer, ele não me considerava como uma pessoa, eu vi que ele apenas, né? Aí o que aconteceu? Eu fiquei com raiva e quebrei a máquina dele, eu não tinha, entendeu? Até que me puseram num quarto forte lá, o quarto só tinha um buraquinho, por esse buraquinho eu vi um personagem que se chamava Trovador. Era um poeta, era um rapaz que andava descalço e que começou a cantar. Tudo que ele cantava era rimado. Ele disse que vinha das estrelas, eu perguntei para ele. Eu era um menino, eu comecei a sentir que eu não me lembrava mais quem eu era. Eu era um menino, eu era um guerreiro, eu era a voz de uma mulher que a gente tinha que buscar, que o trovador disse que a gente tinha que buscar aquela mulher, né?
e que ele falava, ele cantava uma música da Flor e coisa. Era essa música? Né? Eu só me lembro de uma música que ele cantava e que na saída de todas as crises, na saída de tudo, eu me lembrei que ele cantava assim mesmo. Ele estava dizendo para mim, ele disse para mim que para eu tomar cuidado na saída, porque na saída eu podia perder a cabeça e podia ser uma desgraça, podia ser uma violência. Então, para eu lembrar dele, para eu lembrar que ele estava comigo, ou seja, ele era uma parte de mim, né? Aí ele começou a ironizar, ele começou a cantar assim mesmo. Mas que ele é marciano, marciano, marciano. Marciano é guerreiro, é guerreiro, é guerreiro. Marciano é justiceiro, justiceiro, justiceiro. E com ele ninguém pode, ninguém pode, ninguém pode. Aí ele ia cantando. Aí começava a cantar que poder tem marciano, marciano, marciano. Marciano era o meu corpo. Aqui está assim. O meu pai era funcionário da colônia, Joana Moreira. Antes, trabalhava no Engenho de Dentro, onde eu fui internado, desde o dia 9 de 9 de 65. Passei mais de 20 anos com os meus companheiros. Depois eu fui me acostumando com as coisas do hospital. Passando algum tempo, eu arrumei um trabalho como roupeiro dos pacientes. Depois trabalhei no setor de higiene, recolhia os pacientes para fazer a barba e também ajudava no banho deles. Na colônia, quando eu vim para cá, tinha 7.000 e pouco pacientes, tinha muito quarto forte, tá? Que o paciente não podia falar nada, que eles eram castigados, né? Eu fazia um quarto com a porta e só o chão, só. Só o chão. Você já chegou a ficar? Fiquei uma vez, fiquei uma semana preso. Porque eu tinha... É porque eu estava falando demais. Acharam ele, né? Aí me trancou no quarto fora, foi uma semana, entendeu? Eu fui internado porque eu estava muito bem. Então aquilo pegou mal, era uma alegria, uma sensação de que era possível tudo, né? Que o acesso de Ibania dá isso. Né? De forma que eu me senti muito bem lá o tempo todo, com meus amigos lá. Quando eu fui internado, isso foi em 1955. A experiência assim, das primeiras noites era muito desagradável. Eu ficava naquele pavilhão forte, né, que é dos que estão alucinados. E era assim, havia muita liberdade, porque realmente você não era tolhido, mas você ficava lá fazendo o que bem entendesse e tal, não podia sair, né, para descer, a grande tentação é descer os jardins e tal. Né? Por que aquela grande tentação? Porque era muito agradável, tinha uma namorada lá, fiz uma namorada lá nesse meio tempo, ficava ansioso para voltar ao jardim, mas... E não havia realmente, quer dizer, não imagina, né? Em 55, depois eu soube que tinha televisão normal, não é de vocês, uma televisão. Mas não tinha rádio, não tinha nada. Era só aquela convivência com pessoas que estavam com grande dificuldade de se comunicar, né? Então, você imagina a beleza que era em termos de comunicação, era um silêncio só, todo mundo de pijama, né? De madrugada, andando, pra cá, aquelas figuras andando sem trocar uma palavra. Né? Bom, essas noites que eu te falei, ninguém se falando e tal. E me ocorreu que o diário do meu pai podia dar um auxílio fantástico desse negócio. Eu fazendo um pouco de mise-en-scène, um pouco de dramatização. Né? Então, de repente, mas não fiz isso. Mas na cabeça, hoje, quando eu olho isso, é como se fosse realmente o que aconteceu, porque foi o mais forte que ficou daquilo foi essa impressão. Então eu imaginei que teria uma dessas noites quebrado aquele silêncio, o pessoal andando sem falar um com o outro, eu teria
falado em voz alta. Algum de vocês aí entende telepatia? Apareceram logo 3, né? Eu entendo. Tá? Bom, porque é o seguinte, a essa hora, era de noite, umas 10 horas, essa hora eu sei que meu pai está escrevendo um diário dele, que ele escreve todas as noites. Aí já fui dando o que se chama em jornal um lead jornalístico, que é encaminhando eles para o assunto do diário e tal, para eles se interessarem, né? E quando eu falei isso, que ele estaria escrevendo e se alguém entendesse telepatia, nós íamos poder conseguir. E eu estava recebendo, eu estava ouvindo, sentindo o diário e tal. E queria que ele me ajudasse nisso, que era uma experiência nova para mim. Então. Lá, na hora, então, eu comecei a dizer... Só que eu comecei a exagerar barbaramente, né? Porque meu pai, no diário dele, estava perguntando por cada um dos meus companheiros, sabia o nome dele, sabia tudo. E eles foram ficando encantados, né, com a possibilidade dessa troca. E aí começaram a mandar. Aí eu perguntei, e vocês sabem mandar de volta, né, a resposta? Pode contar, pode confiar. Aí eu digo, então, cada um chegou e foi falando como se estivesse falando para ele lá, né? Recados sobre mim, elogios, que eu era um cara ótimo, que eu era um companheiro magnífico, e que eu estava muito bem, que ele não se preocupasse. Então. Eu contei até uma brincadeira que eu fazia o meu pai no diário comentar um cheiro de anticaspa que o meu psiquiatra tinha. Isso foi o maior sucesso. Quando ele comentei, lendo, assim, dizendo que a gente estava ouvindo, que cheiro de anticaspa que tem fulano. Eles todos morreram de rir. Parece que era uma tintura de cabelo, ele pintava o cabelo. Tinha aquele cheiro muito forte, realmente. Todos sentiam, todos sabiam, era a realidade de todos. Aí, a partir daí, na ficção, me veio a ideia de que seria legal a gente montar um jornalzinho, sempre com a matéria principal do diário do meu pai. E aí eles liam, porque eles já estavam interessados, já tinham tido aquele primeiro contato. Tá? Então, a ideia seguiu por aí. O jornal. Agora, o que é esse jornalzinho? É evidente que é. Se tivesse uma TV Pinel, não está nada disso, não. Eles estão falando deles próprios, quer dizer, não é uma coisa de fora, é uma coisa deles próprios, e depois eles vendo, eles se vendo. Era uma maneira de trazer, naquela época, era uma maneira de trazer a vida lá para dentro, né? Quer dizer, a vida não era uma coisa que você tinha deixado lá fora, não. De repente estava lá, os comentários. Eu acho que você entendeu uma coisa. Até aonde... Só uma, tá bom. É impossível, é impossível. Para mim é impossível. Eu estou te contando uma coisa que eu já fiquei na dúvida, assim, se realmente o cheiro de anticaspa era verdadeiro. Só que era de tintura de cabelo. Eu me lembro disso perfeitamente. Por exemplo, né? A insulinoterapia, eu acho que não se faz mais. Essa era uma loucura. Os caras achavam, um alemão daqueles pré-nazistas que inventou isso, ele chegou à conclusão que, na presença da morte, você podia produzir um choque muito mais forte do que choques elétricos, aquela a sensação de que a morte está próxima faria você ter um apego à vida, um desejo de ver que aquilo dava um salto. E era isso que eles aplicavam, não só lá, mas em toda parte. E a gente ficava na presença da morte, assim, 2 vezes por semana, assim, todos, sem saber que era essa a teoria. Né? E eu até gostava muito, que eu me lembro que quando acabava... eu gostava porque dava um apetite, que você ficava com uma baixa de açúcar e quando terminava a coisa, vinha um café com leite, com pão, com manteiga maravilhoso. Eu achava aquilo fantástico, não estava sabendo que aquilo era a famosa volta à vida, né? Não lembrava quando havia sido a última sessão de eletrochoques. As internações se repetiam com uma constância crescente, mas lembrava muito bem do medo e do desamparo na solidão claustrofóbica dos hospitais nos quais havia sido internada. Você chegou a tomar eletrochoque? Eu até ajudava a... A dar eletrochoque? Não, ajudava a enfermeira também, lá também, lá fui de casa também. Depois assim, também, botão, tava aqui assim. Segurava ele, segurava. Me explica isso melhor, como é que é? Porque eu botava ele na cama, aí ficava em perto dele. Eu botava aquele pano assim na boca assim, tinha que fazer assim que não. Você então assessorava... A enfermeira do avião. Como é que você se
Hein? Eu sentia um pouquinho assim, meio. Ficava meio com medo, mas depois eu fui acostumando depois, que aquilo era para paciente. Você tomou Eletro-choque? E detestava. Nem motivo de dor, como eles hoje dizem, mas hoje tem anestesia, não sei o quê, sei lá, qualquer coisa assim, quer dizer que não é a dor, né? Isso é obviamente um argumento muito sem vergonha. É aquele clima, né? Clima de câmara de morte, sei lá, se assistindo aquela preparaçãozinha, aquilo é muito. E eu tinha um psiquiatra meio bobo, que ele achava que o ideal para mim era feito criança, né? Era a balinha, não sei o quê. Então, enquanto ele estava lá rodando, era aquela, não sei se nem existe isso, ainda era um eletrochoque, você rodava uma manivelinha assim para carregar, nem existe mais, né? Olha, eu vendo aquele negócio, não podia olhar para outra coisa. E ele, mas não sei o quê, fazendo piadinha, sabe? Dava uma irritação horrorosa. E no meu caso era assim, um eletrochoque romântico, porque a minha namorada também tomava eletrochoque. Então era lindíssimo, era assim, coisa de filme americano. Aquele céu vermelho, alvorado, o dia começando, aí nós dois saímos cada um do seu pavilhão, ela tinha um pavilhão mais civilizado, né? Convivia com todo mundo, e eu saía do meu pavilhão de segurança e tal, e a gente se via na hora que ia para a sala do eletrochoque era uma sala especial, né? Era uma ala especial, onde o pessoal tomava. E ela seguia para um lado, mas havia um momento romântico em que nós dois, com o sol nascendo, ela com uma camisola assim, cor-de-rosa, com o rosto chorava, o rosto rosado, com lágrimas assim, nos olhos muito pretos e tal. Era de um romantismo total. Aí cada um ia para a sua cadeira elétrica. Mas era um ritual desgraçado. Aquilo realmente eu não me conformo e não aceito. O eletrochoque, você se vicia no eletrochoque. Aí você já faz as coisas sabendo que vai tomar eletrochoque, então você pode fazer tudo. Você não tem responsabilidade sobre o seu corpo. E aí você começa a estranhar o seu corpo. Seu corpo não é o seu corpo. Você é alguém que pensa, que sonha e tudo, mas o seu corpo é estranho. Eu não queria isso, eu queria sair desse tipo de socorro, entende? Porque eu queria lidar com o meu corpo. Por exemplo, numa internação que a gente fica durante um ano todo, entende? Eu não tinha tempo de lembrar que, por exemplo, eu tinha um pênis, que eu tinha sexualidade. Eu ia lembrar, entendendo? Eu nem pensava, era uma coisa tão tormentosa que não dava para você pensar que existisse. Eu me lembro que quando eu saí da internação, que eu fui constatando, por exemplo, que eu não sorria há muito tempo, que eu não sabia mais o que era sorrir. Eu tive que reaprender a comer de garfo e faca, reaprender a andar de sapato, reaprender a falar, a sorrir. Entendeu? Então, o que se vai fazer com um outro que existe dentro de nós que foi mortificado? Um outro que existe dentro de nós que ele foi apático, que a gente tem que fazer um grande esforço, tem uma vontade extraordinária para, primeiro, se colocar como uma máscara social e depois trabalhar esse outro do problema que eu tive, que outras pessoas tiveram, assim, em termos de saúde mental, né? Até que um dia me enchi de coragem, resolvi falar com algumas pessoas que alguns amigos comuns me apresentaram. E então foi com a luz do sol porejando num sol tão escuro. Pela primeira vez me ouviram com meu choro convulsivo e me deram a mão. Não era uma cortesia bem educada, era para valer. A partir daquele dia, era um deles e não a sua sombra. Fazer valer a voz reprimida e sussurrada dos que ainda estavam e estão nos porões infectos desses depósitos de gente ficou sendo minha meta. Minha filha, agora uma mulher de 20 e poucos anos,
nunca havia me faltado com apoio e carinho, da mesma forma com que, mesmo tendo me faltado a tão decantada razão, nunca havia faltado com minha filha também. Eu fico muito revoltado, principalmente com as famílias que abandonam o cliente no hospital e que quando a pessoa é uma pessoa capaz de afeto, capaz de se dar socialmente, as pessoas pisam, as pessoas machucam, as pessoas agridem. Isso não é loucura. Quer dizer, o que essas pessoas fazem não é loucura. Eu vejo pessoas que fazem, às vezes, um trabalho bonito, assim, com relação na luta mesmo, e que a família trata tão mal. Tá gravando? Tô gravando. Então, tu dá um tempo conversando, o tempo de eu chegar lá. Pode ficar à vontade, fica assim. Obrigado. Entra aí. Aliás, o Orlando nem me explicou muito bem direito esse negócio, não. Né? Talvez eu entendi muito bem como é. Você explicou, já nesse caminho aqui você está conversando. Não, tô falando você. Eu que não expliquei, exatamente. O pessoal vem. Shirley, como é que é ser mãe do Orlando? É complicado, né? Que a gente não tenha nenhuma experiência desse tipo de problema, né? Em relação a esse problema emocional, porque você não tem a mínima ideia como lidar, né, com aquilo. É uma coisa totalmente... foge totalmente do seu controle, né? Porque, é lógico, a gente lida primeiro a nível de amor, né? Porque a gente ama, que é o melhor, parte por esse princípio, né? E partindo daí a gente vai tentando se amoldar, né? Conciliar as coisas, as dificuldades, né? Às vezes é difícil pra caramba. Eu dou esporro nele, brigo, xingo, mas é só uma forma de expressão, né? Porque quando eu brigo com ele, até eu brigo com ele e também não é só para ele, é para mim também. Mesmo porque a gente reluta em aceitar, né, a coisa. Então foi difícil. Reluta por quê? Reluta porque você sempre quer o melhor, né? Você acha que isso é uma doença, não é o melhor, entendeu? Por isso que você reluta. Mas essa relutância significa também negar a doença? Não. Negar aí eu acho que não tem nada a ver. No momento que você sabe que a coisa existe, você tem que procurar como resolvê-la. Não vai negar. A dificuldade maior sempre é essa mesmo. É a continuidade da coisa. Agora não, está até bem melhor, apesar de ter várias vezes que ele quis sair de lá, de onde está, mas eu sempre falei para ele que não. Tem que ficar, porque ficar, como se diz, à toa em casa é pior, né? Porque tem que buscar alguma coisa que ele possa fazer. A cooperativa no ponto é bom, né? Porque ele tem um estímulo de trabalhar e de ganhar, né? Que é importante. Eu não tenho muita informação em relação aos outros pacientes, como é que é isso, né? Se todo mundo tem essas mesmas dificuldades, se são muito parecidos isso, se é diferente, eu não sei como é que é. Se, por exemplo, outras pessoas têm do mesmo nível do Orlando as dificuldades, ou se muda, como é que é esse universo, né? Eu não sei muito bem, não tenho muita informação a respeito. O que a gente tem de informação é só que toma remédio e aí, entendeu? Como é que é isso? Mesmo os próprios médicos não te informam nada, entendeu? Em relação. Você pergunta, isso é uma coisa que não tem prazo, é a longo prazo. Isso é uma coisa assim que deixa a gente assim meio, entendeu? Sem nenhuma perspectiva. A perspectiva é que é você mesmo que faz, né? Não, está melhor, quem sabe esse ano, o ano que vem, consegue voltar
a ter um estudo contínuo, um trabalho contínuo, uma coisa mais, entendeu? Com o decorrer do outro tempo, eu fiz exame de cabeça também. Aí também passei no teste também. Entendeu? Que é dentro do processo de realização. Aí eu fui caminhando, fui seguindo o processo. Aí, com o decorrer do tempo, tinha aí um dia chamado Dr. Clécio. Eu chamei ele e falei, Moisés, eu vou te empregar na colônia. Falei, se eu merecer, eu agradeço o senhor. Aí quando foi um belo dia, ele me chamou no gabinete para conversar comigo. Agora me deu uma carta, e eu, para mim, a carta de emprego. E hoje estou aí com 9 anos de firma, estou bem. Todo mundo aqui gosta de mim, aqui, todo mundo, entendeu? Satisfeito. Eu tenho na minha passagem 3 frases ditas pelo 3 médicos psiquiatras. 3. O primeiro é o doutor Emar falou para mim assim, o doutor Emar, se você não fizer por você, ninguém faz. Outro médico, o doutor Henrique, falou para mim, ó, você não é mais doente. Foi daí que eu senti aquele calor dos 2 médicos psiquiatras, foi daí que eu subi. Aí que eu procurei aí eu disse, senhor, será que é verdade mesmo? O que aquele médico falou para mim? Aí depois eu caí na realidade, e é verdade mesmo. Que se eu mulher por mim, ninguém faz. Estou bem no trabalho, satisfeito. Ganho 200 e pouco por mês, entendeu? Salário, paga direitinho, entendeu? Então tem minha moradia, eu mesmo fiz por onde ganhar ela. Tem meu quarto, minhas coisas, entendeu? Você mora aqui? Moro do lado do campo. Se quiser ir lá visitar, pode ir lá. Pode ir lá. Tá? Conhecer lá a minha casinha. Pode ir lá. Você mora sozinho? Não, moro com a companheira. Ali é condomínio lá feliz. Quando eu cheguei dentro do IPUB, eu fui tratado de maneira diferente. Eu comecei a ver que existia um outro tipo de tratamento. Que eu não era, por exemplo, obrigado a ficar preso, que eu podia caminhar, que eu podia chegar até praticamente o portão da clínica e voltar, e andar, e conversar. Psicóloga conversando comigo toda hora, médico sempre vinha, né? Médico vinha. E eu comecei a ver que a coisa ali, eles não davam chance para eu escorregar. Fazer TO lá dentro, terapia ocupacional, depois me chamaram para fazer a bolsa de trabalho, e aí a coisa foi indo. Mas não deixei de ter minhas recaídas, continuei tendo, mas era diferente. Eu comecei lá com a terapia ocupacional. Você havia feito na outra primeira clínica? Só que com uma diferença, aqui eles botaram logo o violão na minha mão, quando eu disse que tocava violão. Comecei a mostrar minhas músicas. Tive umas recaídas, tive internações e tal, até que um médico lá dentro chegou e falou para mim, ó, acabou a internação que você está fazendo isso aqui de hotel. Né? Virou para mim e falou, você está querendo se curar ou vai fazer que nem você fazia nas outras clínicas, a gente vai proibir você de ser internado aqui. E por fora a minha família me ajudando, porque eles sentiram que estava havendo uma mudança. Né? Não me obrigaram mais a arrumar empregos, que eles sabiam que eu ia largar mesmo. E aí minha mãe me deu um violão. Eu voltei a dar aula de violão, que teve uma época que eu dava aula, comecei a arrumar uma mixaria por fora, né? Só para pagar o cigarro e outras coisas. Mas nada de droga e álcool aí, né? E aí a gente conheceu o Vandré, a gente começou a fazer um trabalho assim, de procurar as pessoas que tinham vivência musical e que compunham, que a gente estava a fim de montar um grupo autoral. Aí a gente começou a tocar, a gente botou o nome de Cancioneiros do IPUB. A música é o amor da minha vida. Que essa não me trai, essa não me abandona, sabe? Essa tá comigo mesmo, eu nasci com ela. Eu sempre frequentei a Casa das Palmeiras, sempre participei de tudo na Casa das Palmeiras. Ao mesmo tempo que eu ajudo, eu sou ajudado, né? Então, eu tive essa amizade, assim, da doutora Anise, né? Esse carinho da doutora Anise, ela teve, assim, muito... Uma amiga, uma pessoa muito amiga. E que eu aprendi muito com ela também, né? Acho que o grande estímulo, assim, a coisa bela, linda, maravilhosa, foi o encontro com a mulher, né? Foi o encontro com o feminino, foi a volta, assim, de
da expressão do afeto, da sexualidade, a descoberta descoberta do amor, né? Eu acho que essa descoberta do amor, essa luta pelo amor, assim, já era uma outra luta, já era uma coisa assim, já era uma... Não era uma luta de sobrevivência miserável, mas uma luta de possibilidade de criação, de realmente ter um futuro. Eu acho que todos nós, se não tivermos alguém muito especial, a gente também não se sente especial, né? Quando a gente tem a capacidade de gostar da gente mesmo, também a gente projeta isso nas pessoas, né? Olha, mulher que morar comigo, ela tem que seguir minha linha. Porque eu gosto de sair, gosto de liberdade. Gosto de tomar minha cerveja de vez em quando. Entendeu? Não me engano, de vez em quando, tomar cerveja. Gosto de sair. Não gosto de ficar com mulher no meu pé. Não gosto. Eu só paro em casa para mim fazer o dever de casa. Quer dizer, lavar uma louça, fazer o quintal, capinar, entendeu? Me capino em casa também. Então, dever de casa. Depois, igual, agora eu vou dar um voo, vou andar. Numa noite sem estrelas, as calçadas molhadas, a rua mal iluminada, muitas gotas de H2O que caíam pelo chão, caíam pelo chão, caíam pelo chão. De repente os sinos da igreja baterão na 24 horas. Acabava o dia. Elizabeth não apareceu, pancadas fortes de H2O, sem saber o que acontecia, o que acontecia, o que acontecia. Elizabeth, Elizabeth, os sinos tocam, os anjos descem e você não vem. Já é madrugada, noite fria, chuva fraca, pouca esperança guardada na lembrança. Nas calçadas, gotas se evaporam, claridade encobre a rua, a vida continua. Na 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 na. Sonhar. Eu sonho encontrar um dia uma mulher que me faça feliz. É uma busca constante, né? Dos dois lados, tanto espiritual como carnal. Eu acho que é uma maneira da gente tentar ser feliz, sabe? Ter minha música reconhecida, né? Não pretendo ficar arquimilionário com ela, não. Já sonhei um dia ser um Beatle, um John Lennon da vida. Mas hoje em dia eu sonho comigo mesmo, sonho em eu poder passar, ser entendido e, é lógico, né, ter uma vida digna. Um lugar para morar, com uma mulher, quem sabe ainda ter filhos. Ser uma pessoa normal, na medida do possível. O que foi? Melhor? Olha, gente, vamos falar agora sobre um trabalho sério e muito bonito, que faz a gente perceber se uma pessoa tem ou não problemas mentais é a capacidade ou não de uma pessoa ser útil, de fazer parte do meio em que vive, de realizar coisas.
é uma linha muito delicada, a que separa a mente saudável da doença mental. Hoje, nós vamos receber uma pessoa que passou parte da sua vida longe da sociedade, considerado incapaz e com problemas mentais, e que através da arte transformou a sua mente e a sua vida. Vamos receber Gilmar Ferreira. Oi, Gilmar. Por favor, vem um pouquinho mais pra cá. Um bom dia para todos. Obrigada. Eu fico muito feliz de estar aqui com todos vocês. E meu maior sonho na minha vida era te conhecer. Obrigada, Gilmar. Entendeu? Com a idade de 18 anos, eu pinto desde os 10 anos, né? Mas com a idade de 18 anos eu pintei uma tela e tive vontade de te entregar. Cheguei até o programa de te entregar, mas não tive tanto, sabe? Acho que não foi a hora. Não era a hora. Não era a hora certa. E você trouxe a tela agora? Eu levei de volta para casa e presenteei uma pessoa. Ah, Gilmar. Aí depois, no passar de outro tempo, eu refiz a nova obra, mas de outra maneira, e trouxe para te presentear a obra. Eu acho que eu estou sendo reconhecido, meu trabalho está sendo reconhecido, né? Aí eu conheci a Denise Correia, a Ângela Brandi, o Eunice Valadares de Carvalho, a doutora Eunice, a doutora Denise Ângela Brandi, a doutora Denise Correia, que fez a primeira exposição minha lá dentro do hospital psiquiátrico, no Jurandir Manfredini, em 91, onde eu vendi todas as obras, apoiado pelos médicos, né? Eu tive esse problema, não me acomodei. Se eu fosse outro, eu só ficava tomando remédio dormindo, ou em casa parado, sem fazer nada. Eu não, eu peguei e falei, não, vou tomar meu remédio, mas vou tentar fazer alguma coisa para ajudar as outras pessoas também que estão passando por esse mesmo problema. Eu tive minha parte da minha internação na colônia, 5 internações, e lá eu convivi muita parte da minha vida. Então agora você está ajudando as pessoas que estão lá. Agora eu estou ajudando as pessoas que estão lá. Mas sendo que aconteceu uma coisa muito boa na minha vida, que foi o encontro da arte. E aí eu consegui encontrar a cura na arte. Trabalho com restauração de imagens sacras também. Eu comecei no Parque Lage, eu via lá os pessoal trabalhando com algumas coisas lá assim, né? Mexendo com pigmento, essas coisas. Eu já tinha esse dom já, né? Porque um pintor de automóvel é um restaurador, porque a gente pega o carro todo remendado, né? Aí vai dando plastique, massa rápida. Então isso aí foi começando assim. Eu sou muito sensível à realização de Deus. Acredito muito em Deus. Eu sei que Deus é um ser vivente que está do nosso lado nos momentos bons e ruins. E quando a gente dá uma topada na rua, é para alguma coisa que a gente tem que mudar na nossa vida, ou para melhorar, ou para a gente se alertar em alguma coisa. Esse sofrimento todo foi marcado por Deus. Por quê? Porque ele achou que eu era um filho escolhido para passar por isso, né? Porque não tinha outro filho mais forte para passar por isso. Não estou dizendo que eu sou super-homem, mas ele achou que era eu que tinha que passar e eu estou passando. Né? Mas eu peço a ele que ele tenha um pouquinho de calma comigo. Né? Os bailarinos surgiram muitos anos depois, quando eu, também por uma coincidência muito doida, eu até trouxe aqui para você ter uma ideia, esse acetato, ele produz um chamado efeito eletrostático, que é esse mesmo efeito, por exemplo, quando você penteia seus cabelos, tal, pega o pente atrai coisas, ele fica carregado de eletricidade dos cabelos. Aqui tem uma eletricidade que também carrega. Então, a partir daí, eu passei a criar esses bailarinos. E, quando eles saem daí e enfrentam o cenário que eu já te mostrei, acho que vou mostrar aí de novo, né? Eles começam a pular. E é uma dancinha lindíssima. Sabe? E eu, quando vi essa dancinha, digo, caramba, primeira ideia, 20 anos depois eu vou que o troço fica. Isso lá, né? A gente podendo de noite ficar vendo, só cada um quieto, sozinho, vendo seu bailarino dançando, imaginando coisas.
Mas aí você vê os bailarinos, você vê que se trata de um casal, você vê que um está atraído pelo outro e namora. Tá? Pode perceber, ninguém vê isso, né? Mas esse passo é fundamental e é um passo que eu acho que para quem tem qualquer problema de delírio, de coisa, é o mesmo canal que você está ativando, né? Só que controlando e tal. Mas essa capacidade de fantasia, essa capacidade de não acreditar só no que é puramente concreto, tal, você associa esse lado de fantasia. E esse brinquedinho, ele é um teste para ele perfeito, porque você querendo, você vê acontecer coisas incríveis. SOS. A Socorro é uma menina que foi criada abandonada por pai, mãe, amigos, sociedade, emprego, lazer. Era a Socorro. Só que a Socorro está mudando agora o nome dela para menos letra e mais realidade. Que ele seja feliz. É o mais importante. Ele sendo, eu sou. Também. Você é feliz? Sou felicíssimo. Não poderia deixar de ser feliz. Depois de conhecer, quem conhece a infelicidade, eu fui muito infeliz, mas muito feliz. Hoje não, hoje eu sou felicíssimo. Hoje, poxa, eu acho que eu vivo assim, levitando, né? Porque você compreende todas as contradições da vida, você tem a sabedoria da idade, da vivência. E uma outra coisa que eu acho muito interessante é que eu tenho energia. Eu era jovem e me faltava energia porque por causa do problema mesmo, por causa do remédio, eu não sei. Eu não tinha muita energia. E hoje eu tenho muita energia, hoje eu tenho alegria. Restou-me, além do bem-querer dos meus amigos e da minha filha, a loucura. Nada mais do que isso, simplesmente a loucura e eu. Era como dizia Corpo Santo. Hoje sou um, amanhã sou outro, e no terceiro dia poderia desconhecer-me mais ainda. A vida é uma construção diária e laboriosa, tijolo por tijolo, correndo sempre o risco de ver tudo desmoronar no segundo para construir tudo de novo. Mas não é assim que noite após noite nascem os dias. Seria tão diferente. Seria tão diferente se quando a gente chorasse só de contente. Se a gente que a gente gostasse um pouco da gente, seria tão diferente, seria tão diferente se quando a gente sorrisse só de contente. Se gente que a gente gostasse um pouco da gente, seria tão diferente, seria tão diferente se quando a gente amasse só de contente.
Se a gente que a gente gosta, gostasse um pouco da gente, seria tão diferente, seria tão diferente. Se quando a gente chorasse, chorasse só de contente, se a gente que a gente gosta, gostasse um pouco da gente, seria tão diferente, seria tão diferente.